do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta E agora é sábado, vai ter pororoca de chorume. Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, gente? Estamos aqui novamente com o Pororoca Regular, agora no lugar do Pororoca Classics, que foi o último, né? Ou qual que é o nome que a gente dá pra esse Pororoca, tio? Pororoca Cotidiano? Standard? Cara, esse vai ser quase o Pororoca Drops, né, cara? Drops, esse vai ser o Drops, esse vai ser o Drops, boa. Eu gostei do... Porque hoje a gente tem um sanduíche pra apresentar pra vocês. Mas na verdade é um sanduíche que é só pão, então são 3 fatias de pão uma em cima da outra e eles ficaram fora da geladeira por 3 meses. Vai ser esse o nosso sanduíche, porque hoje a gente pegou Drops mesmo, a gente pegou pequenos textos do Instituto Liberal e nós estávamos especulando aqui em off que talvez essas pessoas tenham que bater metas. Porque assim, na verdade não são textos, são tweets, mais assim. E, sinceramente, a máxima de liberal escreve pouco, escreve mal, nunca foi tão verdadeira, né? Mas é isso, como você está, João Carvalho? Está queimado de sol? Eu tô, como vocês estão vendo pelas manchas na minha tela, eu tentei pegar uma roupa que é mais escura do que minhas manchas de queimadura solar, pra que ela fique, né, no padrão, mas eu tomei sol para um caralho nesse fim de semana e eu estou todo queimado e eu tenho a pele de um leproso medieval, né? Cada pessoa estuda o medievalismo por motivos diferentes, né? No meu caso, era o lugar de fala, né? Como eu tenho milhões de problemas de pele, minha pele já começou a descamar inteira e ela está hemorragindo no meu olho, então eu estarei piscando em nível Soraya-tronic. João está sem óculos também, agora que eu reparei, por isso que eu tava, tipo... Porque meu óculos quebrou. Então, é uma sequência, só vitórias, Ian. Só vitórias. A gente vive de vitórias. Eu só queria dizer uma coisa que, antes de qualquer coisa, eu não tenho nada a ver com o furacão que está atingindo Cuba, primeiro, né? Eu não tenho relação com isso. Segundo, eu queria dizer que eu não sou financiado pelo Kim Jong-un, mas eu adoraria ser, porque eu já faço propaganda pra Coreia gratuitamente. Então, se vier o Pix, eu agradeço, de fato, né? E é isso, esses são os recados de hoje. E aí, vamos lá, porque hoje a gente tem algumas coisas interessantíssimas pra mostrar pra vocês. Então eu queria que o João fizesse as honras, porque eu que li o John Locke, né, da última vez. Inclusive, né, sinto muito, né? Foi complicado. Cara, valeu muito a pena, sabe? Porque a gente conseguiu ler tudo e eu acho que a gente abriu os olhos de uma galera aí do chat que ainda tinha a ilusão, não tô acusando ninguém, né? Mas que ainda tinha visto algum liberal falar do John Locke e achava que talvez, né? Não, então não. Assim, simplesmente não. É um grande não. É um grande no, né? No. É um grande nei. Nei. Né? Vamos. Nei. Mas deixa eu... século XVII ainda é nei, né? Nós temos aqui o Instituto Liberal, né? Hoje eu quero dizer que a curadoria foi do tio. Então, todo e qualquer dano à cognição alheia é de pura responsabilidade dele. Eu quero dizer que quando o tio me mandou esses textos, eu tive a certeza de que ele tava querendo minar a minha longevidade. Porque foi uma coisa bastante... Foi uma experiência, de fato. Cara, é aquela coisa, né? Dizem que só a radiação consegue alterar os seus genes, mas depois de ler esses textos, eu tenho certeza que agora o meu QI tem 35 dígitos e todos eles são 0. Sim. Nunca atingiremos o QI do Roger, do Traje a Rigor, né? Porque nós estamos fazendo o trabalho árduo aqui de tancar. E hoje a gente vai tancar o quê? A gente vai tancar o futebol feminino e a falácia da identidade de gênero. Eu já quero deixar uma coisa muito clara. Meu Deus, cara. Esse texto aqui é muito importante pra gente ver o porquê, na verdade, os libertários e os conservadores são muito semelhantes, tá?
Porque existe um cisma quando vocês veem os próprios conservadores falando, quando vocês veem os próprios libertários falando, de que eles não são conservadores, de que eles são a favor da liberdade e tal. Só que o discurso deles converge um pouco demais, né? E aí vocês vão ver que, na verdade, o discurso é o mesmo, só que o argumento é diferente. E esse texto é um exemplo, sabe? Vai ser, mulher não devia jogar futebol, só que com um argumento, enfim, vocês já devem esperar, né? É aquela coisa, né? Em vez do cara falar que ele é conservador nos costumes, ele não é. Ele é conservador na economia. Sim. É a economia que força ele a ser misógino. Sim. E aí vocês vão ver qual é o malabarismo retórico aqui pra ele, de uma certa forma, na prática, falar assim, pô, mulher não devia jogar futebol, não. Futebol feminino é mó bosta. Mas é isso, tio. Você quer que eu passe a tela pra você ou você consegue abrir aí? Não, aqui tá super tranquilo, cara. Eu tanto tô com o meu aberto aqui no segundo monitor, sabe? Aquele segundo monitor, Ian, que as pessoas que trabalham com isso usam como uma ferramenta de trabalho, um segundo monitor. O pessoal fica me gastando porque eu insisto em trabalhar com um monitor só. Eu vou trabalhar pro resto da minha vida com um monitor só. Eu tenho um segundo monitor e eu uso como TV atrás de mim pra firula, eu não uso pra trabalhar. Cara, eu tenho um segundo monitor que se ele... assim, eu não acho que ele tenha polegadas no plural, porque ele é do tamanho da minha Polegada, mão. né? Ele tem uma polegada. Sabe, ele tem polegada. Não, ele é literalmente do tamanho da minha mão, cara. É um negócio muito engraçado. Eu vou, inclusive... Né? Agora ele tá na verdade descansando, é o meu Blueberry que eu coloquei aqui, né? Aqui, cara, esse é o meu segundo monitor. É um belo monitorzinho. Como monitor de criança, sabe? Esse é meu monitor de criança. Eu tenho esse monitor desde que, sei lá, 2010, qualquer coisa que o vale, assim. Eita, tô Parabéns pro monitor aí que sobreviveu aí a todos esses 12 anos. Não, ele não acredita na obsolescência programada. Sim, é um monitor soviético aí. É um monitor soviético. Esse monitor foi construído com peças que sobraram de um Lada, sim, sabe? Foi feito com o movimento estacanovista, né? Os caras acharam um novo método pra fazer monitores que duram esse tempo todo. Mas eu não uso dois monitores mesmo, gente. Eu uso tudo num monitor só. Então, eu sei disso, e na primeira visita que eu te fizer, depois que eu te der um abraço bem apertado, eu vou te bater com o seu segundo monitor até você aceitar que você vai usá-lo. Eu gosto de dificuldades. Eu acho que, pô, fazer stream é tão fácil, pô. Eu quero colocar uma barreira de dificuldade aí. Então, assim, saibam que é plenamente possível crescer fazendo stream só com o monitor, tá? Eu sou a prova viva disso. Não, super é. E, cara, pensa o seguinte, durante muito tempo, até eu comprar o que hoje é meu primeiro monitor, meu monitor de criança era meu único monitor. Então, assim... a gente tá aqui, a gente é a prova material de que é possível tudo, sabe? Mas é isso, tio. Vamos lá ver como os conservadores e os libertários são absolutamente diferentes? Ai, vamos lá, cara. Já começa com a frase. Ele começa doendo. Ele começa doído, né? Vamos falar isso, né? Ele começa doído, né? Vamos lá. O discurso feminista adora disseminar que as mulheres ganham menos que os homens. Cara, sabe uma coisa que eu gosto muito nesses textos? É que eles conseguem... É lixo compactado, tá ligado? Sabe aqueles ferros velhos que compactam carro num cubinho, sabe? Sim. Isso aqui é um parágrafo. Na verdade, um período que tem tanto lixo... Tem discurso feminista, adora disseminar, é tudo errado, sabe? Que as mulheres ganham menos que os homens. Como se isso não fosse uma verdade a teste por órgãos supercomunistas como a ONU Mulheres. A ONU, órgão supercomunista. Não, e assim, feminista, qual? Tem várias vertentes do feminismo. Sim. Discurso, o feminismo não é um discurso, ele é um movimento, né? Uhum. Adora, é uma questão de preferência, ele gosta, né? Não é uma questão de necessidade. Disseminar, como se fosse propaganda. Disseminar como se fosse um negócio tipo disparo em massa no Zap. Eles conseguem, em todas as palavras, trazer algum tipo de ideologia, sabe? Não, é um tesseract de chorume, né? O bagulho é muito compacto. Assim, 4 dimensões, né? Continuando, essa ideia, tá? É uma ideia, não é um fato, uma ideia, não é um fato. Não é que existe materialidade prática disso, não é que em absolutamente todos os países capitalistas isso aconteça, não é que no primeiro lugar que isso não aconteceu por lei e garantido por lei foram nas experiências socialistas. Sim. Não. Essa ideia... É uma ideia.
sempre questiona a respeito da popularidade do futebol feminino e as diferenças salariais em relação aos jogadores do futebol masculino. Como para todo bom ideal, as ideias são seres nomotéticos axiomáticos. Sim. Né? E eu adoro isso. A ideia existe. Né? Os caras, eles conseguem... E antes do Hegel, eles estão lá no Kant, né, cara? Os caras, eles estão... isso aqui é tipo a ideia original com I maiúsculo, né? Devia estar com I maiúsculo aqui a ideia. Sabe, essa ideia é o motor primordial, é o motor primordial platônico, sabe, assim, gente, vamos falar em português, para de falar, né, fala português alienígena, filha da puta, né, mas qual que é o real aqui? A real é que o cara tá falando, primeiro, que as ideias têm uma existência a priori e exterior à veiculação por seres humanos. Sim. Isso é o idealismo levado nos seus últimos píncaros. É um idealismo tão metafísico que tem diversas religiões que não chegam nesse ponto. Tá? Os caras vão além do que boa parte da teologia vai. Né? Essa ideia questiona a respeito da popularidade do futebol feminino e as diferenças salariais em relação aos jogadores de futebol masculino. Que é um argumento comum, inclusive, né? A gente, pra explicitar a disparidade de gênero, se usa o esporte. E aí, tio, eu queria te perguntar um negócio. Você é do Futebas? Eu sou. Eu não sou do Futebas. Então eu queria que você trouxesse a sua expertise no Futebas aí também pra discussão. Se possível, porque eu quero aprender mais, inclusive. Vamos ser muito prático aqui, né? Enquanto o futebol não foi forçado a não prejudicar a existência do futebol feminino, o futebol institucionalmente, vamos pensar a FIFA, fez de todo o possível e necessário para cercear a possibilidade da existência do futebol feminino. O futebol feminino existe apesar da instituição futebol. As mulheres que lutaram para poder jogar futebol, lutaram com unhas e dentes, deixaram seu sangue, seu suor e sua linfa para poder conseguir jogar futebol. Para além disso, a disparidade que existe não é só salarial. A disparidade é de todo e qualquer tipo de apoio, desde o mais básico. Investimento público mesmo, né? Desde o investimento público ao investimento institucional, passando pelas instituições normatizadoras do futebol, a FIFA, as confederações locais, as confederações, né, sul-americana, centro-americana e tal, as federações locais, no caso brasileiro chama Confederação Brasileira de Futebol, mas é uma federação, as federações estaduais, em todos os níveis do futebol, o futebol feminino foi atacado desde o seu nascedouro. A existência do futebol feminino é o símbolo continuado de uma luta encabeçada pelas mulheres e alguns poucos homens que abraçaram essa luta, pouquíssimos inclusive, tá? E enquanto isso não foi percebido como uma possibilidade de lucro, e essa possibilidade de lucro só foi percebida depois dessa luta intestina, não houve nenhum tipo de tentativa de acolher ou de melhorar essa situação de forma nenhuma. O camarada Luiz aqui, do R$3 falou, futebol feminino chegou a ser proibido no Brasil. Não só no Brasil, em grande parte do mundo, durante um bom tempo ele foi perseguido pela FIFA. Tá? Então, assim, é uma longa história que não é uma história só do futebol, tá? É uma história que tem muito a ver com o deporto e as mulheres. Sim. Né? Porque aí, eu não sei se você já viu esse argumento, tio, com certeza você já se depara com isso, de que a maneira como nós praticamos esporte competitivo é oriunda do modo de produção capitalista. Sim. As coisas estão intimamente conectadas, né?
Cara, é aquela coisa, né? Em última instância, toda a superestrutura será, Sim. né, definida em alguma maneira pela infraestrutura. É óbvio que a gente tem sobredeterminações, outros tipos de determinações. Mas nós essas temos variam de coisas acordo com o que tempo. nós temos coisas que antecedem o modo de produção capitalista, como o patriarcado, por exemplo. Então, Sim. mas a maneira como nós praticamos esporte competitivo contemporâneo nasce junto com o imperialismo, inclusive, né? E assim, e para além disso, né, assim, a questão patriarcal, ela fica muito presente nisso também, e a gente tem que pensar que durante muito tempo, a ideia do esporte, ela também estava ligada a uma ideia de aristocracia. Uhum. Né? Isso não, obviamente, nas sociedades da antiguidade, não necessariamente em todas as sociedades do mundo, tá? Mas sob a égide do capitalismo e principalmente no momento de transição, isso era algo que num primeiro momento era aristocrático e depois vai ser cooptado pela esfera burguesa, até Sim. chegar no povo e tal, né? Para ser usado. Quando vai ser usado também com a ideia de dominação ideológica, né, no melhor estilo romano do pão e circo, né, adaptada a outras condições. Ainda assim, né, a possibilidade de jogar lacrosse e rugby no século XIX não era para todo mundo, né, deixando as coisas em termos um pouco mais claros. Né? Enfim, então, assim, a gente tem essa longa história de luta do futebol feminino, essa longa história de perseguição do futebol feminino, e para além disso, né, no futebol feminino, os números ainda são mais díspares do que se a gente for pegar a média do restante da sociedade. Se a gente for pegar, né? E aí o que o texto vai fazer? Ele vai pegar o exemplo de uma das jogadoras mais bem pagas do mundo e vai comparar contra o cara que é terceiro reserva no Ibis na segunda divisão de Pernambuco. É, né? É uma Mas comparação muito justa e fiel, né? Não, sim, e claro, uma comparação completamente estatisticamente validíssima. Exato. Estatística é a paixão dos liberais, né? Vocês sabem que eles são muito afeitos de dados e evidências, né? Então, assim... Mas a real é que essa disparidade é ainda mais grotesca no futebol feminino, não que não seja no futebol masculino. Né? Uma coisa que a gente tem que trazer aqui e que é real é que o futebol tem uma plutocracia dentro do futebol que é completamente diferenciada do restante dos trabalhadores do futebol. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol, os que são profissionais ou semi-profissionais, vivem com até 2 ou 3 salários mínimos. E até onde eu sei, tem gente que joga e trabalha. Faz as duas coisas. A esmagadora maioria deles. Por isso que eu tô falando dos semi-profissionais. Que a gente pensa em profissionalismo para um esporte quando aquela pessoa consegue se manter daquilo, né? Sim. Se aquilo é a única profissão dela. Ou se né, assim, a principal profissão e além disso ele, sei lá, tira fotos. Mas assim, o que eu tô falando é que tipo, a gente considera jogador profissional aquele que tem, né, a sua vida, né, baixando ali. Não, até 2 salários mínimos, gente. Eu não tô falando que todos ganham em média 2 salários mínimos. É porque alguém falou assim, 2 salários mínimos, você tá sendo muito otimista. Eu falei, não, fica tranquilo. Até 2 salários mínimos. Ele falou que os 2 salários mínimos é o teto, né? Isso aqui é... 98% dos jogadores vão receber até 2 salários mínimos, tá? E aí depois a gente vai ter, né, uma plutocracia que essa de fato, né, vai ter outra coisa. Gente, quando eu falei de fotografia, eu não quis dizer que fotógrafo não é profissão, não. Eu falei que se o cara é jogador de futebol e fotógrafo, mas ele tira fotos não como a sua profissão principal, mas vive do futebol, a gente já pode considerá-lo um profissional ou um semiprofissional do futebol. Quando a gente fala, um profissional na verdade, quando a gente fala semiprofissionalizado, a gente tá falando que o futebol é o bico, o futebol é a segunda fonte de renda. Quando o futebol é a primeira e maior fonte de renda, aí sim nós estamos falando de um jogador que, entre aspas, se profissionalizou, mesmo que aquilo não seja a única profissão que ele ganha. E, tio, falando em investimento, a gente pode observar também, como eu sempre gosto de trazer exemplos, né? A performance fuderosa que os países socialistas tinham, por exemplo, nas Olimpíadas. Por quê? Por conta de pesadíssimos investimentos públicos no desporto, sabe?
Não é E à a toa gente tem que que... entender que desculpa te interromper, Imagina, mas pode só falar. porque assim, essa ideia do pesado investimento no desporto, ela não é uma ideia que é uma ideia genial que veio das experiências socialistas. Essa é uma ideia de uma educação plural, de uma educação politécnica, né? Vamos usar o termo aqui, né, da pedagogia soviética, que ela vem lá de trás do Marx e do Engels. Quando a gente pega, né, as atas da Segunda Internacional, quando Marx e o Engels estão falando sobre educação infantil, a ideia de se combinar prática desportiva e outras práticas com a educação, na ideia de uma politecnia para preparar um ser humano muito mais completo do que aquele que era preparado tão somente para o trabalho, como era a ideia de educação para o povo vindo da burguesia, porque a educação ela tinha uma clivagem completa. Né? A educação que recebiam os burgueses, os aristocratas, era completamente diferente da educação que recebia a maioria do povo. Quando das experiências socialistas nós temos essa ideia de um politecnismo, precisamente porque isso é algo que já vinha sendo trabalhado em longa duração. Isso é uma ideia que volta lá atrás na obra marxiana e engeliana. Quem quiser ver isso no Marx e no Engels, eu recomendo ler as atas dos primeiros 2 congressos da Segunda Internacional. Lá e dica, tem a série da Nova Cultura sobre as internacionais. São 4 livros, é bem interessante. Eu sinto que dos estudos de Marx e Engels, a história das internacionais é uma das menos conhecidas, então vale a pena dar uma olhada também. Aí voltando para o texto, né, para sustentar a narrativa, porque até agora usar discurso, adora, disseminar e ideia não foi o bastante. É o tesserato de lixo mesmo, essa é a palavra. Tá. Para sustentar a narrativa, utilizam comparações de ídolos de cada uma das modalidades, como Marta e Neymar. Mas afinal, por que Marta ganha menos que Neymar? E agora, jovens, se segurem, né, que este foguete só tem ré. É um foguete que só vai pra trás, não tem nenhuma outra Exatamente, direção. esse é um foguete que tem que ser soltado à beira de um abismo porque ele só tem ré. A priori, precisamos apontar os dados. Os dados. Dados, sempre. Apontar os dados. O cara tá com um D20 na mão apontando os dados, entendeu? Vocês sabem que dado é a paixão dos libertários, né? Os ganhos salariais de Marta somam cerca de 340 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais por ano. Esta remuneração é maior do que a de muitos jogares, que devem ser jogadores, de times masculinos do Brasil. Sim, o que nós estamos pegando? Nós vamos pegar a mulher que é considerada por muitos a maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos. Sim. A mulher que conseguiu ganhar mais vezes que Messi, Cristiano Ronaldo, aquilo que Neymar nunca ganhou, chamado Bola de Ouro. Tá? Nós estamos falando de uma mulher cuja carreira é renomada globalmente por ter atingido os maiores níveis por mais vezes do esporte que ela pratica. Essa mulher ganha em média 340 mil euros por ano. Isso são ganhos salariais, tá? Então nós estamos falando que de salário, a Marta recebe 28.300 euros por mês, tá? Eu peço que vocês notem um pequeno detalhe, que a mulher mais vencedora na história do planeta de um determinado esporte ganha por mês menos do que qualquer zagueiro da primeira ou segunda divisão britânica reserva. Tá? 28 mil euros por mês dá 7 mil euros por semana. Na Inglaterra se paga o salário ao jogador de futebol por semana. Você não vai achar na primeira divisão um menino de 20 anos de idade ganhando menos do que a Marta.
tá? Mas a Se a gente gente tem que fazer a comparação justa. Comparar a Marta com o goleiro do 13 de Piripiri. E essa é a comparação Exatamente. Né? Então, assim, nós estamos falando que a Marta, que ganhou, né? Eu não sei se foram 6, 7, 8 bolas de ouro. A Marta ganhou um rio de bolas de ouro, né? Que é a mulher que mais vencedora da história do futebol. 6 vezes. 6 vezes, tá? 6 bolas de ouro. Esta mulher ganha, num ano, menos do que qualquer jogador recém-elencado do júnior para o time principal de qualquer uma das grandes ligas europeias. Tá? Quando a gente compara isso ao salário do Neymar, então a coisa fica ainda mais desproporcional. Mas foda-se, não é isso que ele quer ver aqui. Tá? O salário do Neymar em 2022, tá? Ao que vem sendo dito aqui, porque aqui eles consideram os ganhos também de propaganda, né? Então fica muito, né? Fica muito alto. Porque tem muito mais coisa, né? O salário do Neymar, gente, é muito pequenininho, tá? Ele ganha 216 milhões de reais pela atual cotação do euro em julho de 2022. Tá? Por mês. 216 milhões. A Marta ganha 2. Por ano. Milhões por ano. Tá. Por ano, tá? Então, nós estamos falando que a Marta ganha menos de 1/100º do que o Neymar ganha, sendo que a Marta tem 6 bolas de ouro e o Neymar tem parças. Sim. Parças. Mas não importa. Crias. Né? Crias. Só deixa eu agradecer a Rádio a Pé do Luigi. Sejam bem-vindos e bem-vindos aí, galera do Luigi. A gente tá... Deixa eu só recapitular, porque veio bastante gente nova. Nós estamos lendo um texto do Instituto Liberal. O futebol feminino é a falácia da identidade de... O futebol feminino e a falácia da identidade de gênero do Instituto Liberal. Como eu não domino o futebas e o tio domina o futebas, o tio está falando sobre futebas agora e nós estamos aprendendo. Bem, esta remuneração é maior que a de muitos jogadores de times masculinos do Brasil. Sim, essa remuneração, a pessoa que costuma ser a melhor do planeta no seu esporte costuma ganhar mais, por exemplo, do que a pessoa que é reserva num time semiprofissional na 2ª divisão do Catarinense. Né? Isso acontece. Não obstante... Eu adoro os não obstante como se ele fosse contrapor uma ideia com a outra quando não há contraposição. Não obstante, ao analisarmos as audiências onde estão localizados os grandes clubes da UEFA, percebemos que, em média, a audiência do futebol masculino é de 65%, enquanto o feminino é de 35%. Isso ele está falando... 65% do quê? Eu não entendi exatamente. Exatamente, né? Assim, de 65%. A audiência é de 65%. A audiência 65% do quê, velho? O que ele está querendo dizer, e que ele teve dificuldade de dizer, é que se pegarmos 100% do total de audiência conjugado em todos os países principais aonde se vê o futebol, a distribuição dessa audiência é 65% para o futebol masculino e 35% para o futebol feminino. Alguém falou 65% de 100%. Beleza, gente, obrigado. Eu tava confuso. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que para cada uma pessoa que vê futebol feminino, nós teríamos quase 2 pessoas, nós teríamos 1,75 pessoas, quase 8 pessoas, que veriam o futebol masculino. Não obstante, só de comparar o salário do Neymar com a Marta, apesar da proporção ser de 2-1 em favor do homem, o salário está numa proporção de 100-1. 100-1, Vamos falar em proporções, né? Já que nós estamos falando em proporções e isso aqui, entre a pessoa que é a melhor do mundo e o cara que não é o melhor do mundo. Tem exatamente, nós estamos falando entre a pessoa que é o melhor do mundo e o cara que é um dos possíveis melhores do mundo. Vamos pegar um negócio e vamos falar assim, quem foram os melhores jogadores do mundo? Aí a gente pega o salário do Messi, pega o salário do Cristiano Ronaldo, pega o salário do Mbappé, pega, sei lá, sabe? E pega uma média desses aí, tá? E aí quando a gente pega o salário deles, todos os salários deles
vão passar de mais ou menos 19 até 30 milhões de libras por ano, tá? Ou seja, nós estamos falando de gente que vai ter 100 vezes o salário da Marta até gente que vai ter 170 vezes o salário da Marta. Sim. Se a gente pega os últimos 3 vencedores para comparar com a Marta que venceu 6 vezes, a relação ela só tende a piorar, né? Mas vamos continuar vendo o que o cara tá mostrando Agora aqui. ele vai explanar agora. Porque isso aqui é a falácia do identitarismo. Sim, é a falácia do identitarismo. Ela chama metade do público e ganha 100 vezes menos e tá reclamando. Por quê? Sim. Né? Com base nos dados, quais dados aonde só Deus sabe, conseguimos analisar o porquê da existência de salários diferentes. Afinal, um empresário sempre irá preferir investir o seu marketing. Primeiro, a gente estava falando de salário e agora nós estamos falando da questão do marketing. A gente em momento nenhum discutiu os ganhos de marketing anteriormente no texto. É um salto lógico aqui. Né? Contratando jogadores influentes e que reúnem um grande público para realizar as suas campanhas publicitárias. Ele está justificando o salário base que a pessoa recebe, sendo que ela traz metade do público e recebe 1/100 a 1/180 de salário, com base na possibilidade de vender Pepsi. Isso, novamente, porque a gente não falou dos ganhos do Neymar com publicidade, né? Não falamos. Quando a gente fala dos ganhos do Neymar com publicidade, ele passa a ter rendido 90 bilhões de libras esterlinas no ano de 2021. A libra hoje está quanto? Está 6 e tanto? 7? Libra para real. Deixa eu ver quanto que tá a Deve libra. Tá alto. 5,74. Sim, não tá tão alto quanto eu esperava. Então, nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais. Sim. Tá. Tenho certeza, né, que a Marta está ganhando o mesmo tanto na mesma proporção. No que tange a audiência em Copa do Mundo, aí ele vai trazer um outro, né, para mostrar que aquele primeiro, em algum momento ele parou e pensou, falou, não, 65 para 35 não dá 2-1, tá ruim, eu preciso de aumentar. No que tange em audiência em Copa do Mundo, o público de 2018 masculino foi de 3,5 bilhões e da Copa feminina de 1 bilhão. Ou seja, estamos falando de uma proporção de 3,5 para 1. A proporção do salário continua de 100 a 180 para 1. Isso acontece porque a preferência do consumidor que gosta desse esporte é por jogos masculinos. Cara, isso aqui é o cúmulo do quando você é burro, tudo faz sentido, sabe? Não é como se a gente vivesse numa coisa chamada sociedade, e como se a nossa sociedade tivesse uma história que tivesse algum tipo de ingerência nas preferências do público, mas enfim, né? São só preferências. Cada indivíduo escolhe o que quer, de maneira livre, espontânea e arbitrária, e é isso que rege o mercado, né? E eu adoro assim, vamos comparar, por exemplo, o exemplo do salário do Neymar com a Marta. Em momento nenhum eu revelo qual que é o salário do Neymar, mas eu comparo a Marta com eu não tinha reparado nisso. O terceiro goleiro do 15 de Jaú. Ele não falou sobre o salário do Neymar, eu não tinha percebido isso. Em momento nenhum. Ia Quem pegar muito mal, fui eu. Porque senão fica difícil você falar, mas deu 2 para 1 e ela recebe 100 vezes menos. Mas aqui deu 3,5 para 1 e ela continua recebendo 100 vezes menos. Em outros esportes, qual? Confia. Os maiores salários do mundo são pagos às mulheres. Como o caso do tênis. Dados não foi preciso. Não precisa. Não precisa. Né? E assim, eu duvido desse dado aqui, tá? Eu duvido que o Federer ganhe menos do que uma mulher, sabe? Eu duvido que quem que é o Nadal ganhe menos do que a Serena Williams. Duvido, tá? Pode ser verdade, mas eu acho estranho. Então, você tá pesquisando? Eu tô dando uma olhada aqui, porque eu tô com a tabela aqui desse ano, tá? 17º ano consecutivo que o atleta suíço que se aposentou essa semana lidera o ranking. Que atleta? Tá? Roger Federer, você acabou de falar dele. Ele se aposentou? Não sabia. O Federer se aposentou semana passada.
O Federer liderou durante 17 anos consecutivos o ranking de jogador. O Quentin Tarantino do tênis tá na frente, gente, é isso. Tá. Dos 5 primeiros, nós temos 3 homens e 2 mulheres. Federer, Naomi Osaka, Nadal, Serena Williams e Djokovic. Tá? O tênis tem uma paridade que nenhum outro esporte tá tendo. Mas assim, em outros esportes, os maiores salários do mundo são pagos às mulheres. Não são. O maior é do Federer, ele é homem. Pronto. No top 10, nós temos 4 mulheres e 6 homens. É o esporte que mais tem paridade que eu já vi. Deve ter no vôlei também, né? Talvez handball, não sei. Você entendeu? Mas definitivamente não é no basquete, definitivamente não é no futebol americano, definitivamente não é no beisebol. Isso aí a gente pode ter certeza, não preciso nem olhar. No golfe. Esporte aristocrático aí, ó. Esporte de arrombado a gente não comenta. Enfim, né? E o tênis, ele tenta ter paridade nos prêmios do campeonato, né? Então, assim, o UFC e tal, vamos lá. Mas o que a gente tá falando aqui? Nós estamos falando do futebol, porque ele está usando o exemplo do futebol, né? Ou seja, a preferência mundial em cada modalidade de esporte, lembrando que onde ele falou que os maiores salários do mundo são pagos às mulheres, como, por exemplo, o tênis, ele está mentindo e um homem liderou o ranking nos últimos 17 anos consecutivamente. Né? E tem um outro detalhe, né, que é assim, né? A Serena tirou 35 milhões, o Federer tirou 90, tá? E a galera tá falando uma coisa interessante aí. O tênis tem paridade porque todo mundo que pratica já é rico. Sim. Não é zoeira, gente, porque o futebol é um esporte muito mais popular, o tênis é um esporte de elite. Né? E lembrando que os times só passaram a ter times de futebol feminino não porque eles chegaram um belo dia a perceber isso como uma necessidade de paridade, uma reparação histórica. Não, porque eles foram obrigados. Sim. Tá? Isso foi uma obrigação. Mas continuamos. Ou seja, a preferência mundial em cada modalidade de esporte leva a distinção salarial de gênero. Isso está escrito no código de Hammurabi, aparentemente, né? Não é algo exclusivo e proposital para inferiorizar as mulheres. Cara, eu adoro o Freudian Slip. Espantalho do caralho. Mas esse é o momento freudiano, né? Esse é o momento freudiano. Esse é o momento em que algo, uma voz de decência no fundo da cabeça do cara tá gritando, né? E ele tem que dizer, não é exclusivo e proposital para inferiorizar as mulheres. É só você tirar o não é, né? Que é ele tentando tomar conta do seu id e ver o resto. As regras do mercado é que garantem os lucros. Isso aqui já tá errado pra caralho, tá? Só essa frase, enfim. Porque isso aqui é idealismo, tá, gente? É puro idealismo. Sim. Um clube que possui baixa audiência, poucas vendas de ingresso e é inexpressível visibilidade... 35% inexpressível. Inexpressível visibilidade automaticamente afasta patrocinadores de grandes multinacionais. 35%. Não é verdade? Red Bull Bragantino. Não é verdade? Red Bull Salzburg. Né? Não é verdade? Chelsea comprado por Roman Abramovich. Não é verdade? Todos os times britânicos comprados por grandes investidores para lavar dinheiro. É sim. É assim que funciona. O clube que chega num lugar por empresário, ele não é vendido e atrai rios de negócios e lucros. Não. Não, é uma meritocracia dos clubes que existe no coração de quem ama. Quem joga melhor atrai mais público, quem atrai mais público atrai mais investidor. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Né? O Grupo City tá aí pra gente ver, né, como que isso funciona. Quem dita as regras do mercado desde o surgimento do capitalismo é o consumidor. Essa é a melhor frase do texto. Essa frase aqui é uma das coisas mais estúpidas que eu já li em toda a minha vida. E eu já li muita coisa estúpida. E olha que a gente leu o John Locke falando de chicotear criança, sabe? Sim. Quem dita as regras do mercado desde o surgimento do capitalismo é o consumidor. Não existe monopólio. Não existe controle do mercado, né?
Não existe Estado burguês. Não existe Estado, não existe propriedade privada. Se um clube possui profissionais influentes, o profissional ele tem que ser um influencer antes Exato, de tudo. eles estão tratando os atletas como se fossem youtubers, como se fossem atores, assim. Se um clube possui profissionais influentes e que atraem público, obviamente irão associar a sua marca a ele. Mas, caso contrário, preferirá investir no que lhe trará mais retorno. Mais uma vez, a própria dinâmica do futebol profissional mostra que isso não é uma verdade. Se isso fosse uma verdade, SAF não existiria. Se isso fosse uma verdade, a Premier League não teria virado o negócio que virou. Antes disso, o campeonato italiano não teria virado o negócio que virou. Se isso fosse verdade, ninguém comprava naming rights do campeonato português, tá? É necessário um debate mais aprofundado sobre as diferenças salariais do futebol masculino e feminino e não frases rasas que ignoram as regras do mercado. Em momento nenhum, ele tocou no fato de que 35% do público global vai ver o esporte feminino e a mulher que mais recebe, que mais é galardoada no mundo, recebe de 1/100 a 1/180 avos do que um homem numa posição análoga, não igual, recebe. E você não acha incrível, tio, quando esses libertários acabam o texto com "é necessário um debate aprofundado", sendo que em momento algum ele nem fez e nem se propõe a fazer um debate aprofundado de absolutamente nada? Nada. Eu acho fantástico essa lavada de mãos, assim, né? Do tipo, não frases rasas que ignoram as regras do mercado. Então a gente vai, no lugar de frases rasas que ignoram as regras do mercado, frases rasas que ignoram a realidade material, né? A gente vai substituir uma coisa pela outra. Nós vamos propor uma comparação, vamos trazer apenas um dos fatores e vamos compará-lo então com um outro fator nada a ver sem explicar nada. Sim. Né? E sem trazer o salário do Neymar, né? Que foi uma das coisas que você apontou que pra mim arremata esse texto aqui. Ele abre o texto falando a comparação clássica. Ele não compara. É Neymar e Marta. Eu acho que o cara... Por que Marta ganha menos? Menos quanto? Não vamos falar disso. O cara, eu acho que ele fala assim, eu vou comparar. Aí ele procurou no Google e falou, mano, não vou comparar não. Não vai dar bom. Não vai dar bom, isso aqui não vai se sustentar, né? Não para em pé. Ele colocou os zerinhos um embaixo do outro, cortou e sobrou mais 3. E aí ele falou assim, bicho, isso aqui nem espremendo funciona, né? E assim, a Marta é culpada por ganhar menos porque o consumidor escolhe no capitalismo quem é o jogador youtuber que tem mais influência, né? Vamos pegar a espinha dorsal, né? Eu queria também que você me ajudasse, porque tá rolando uns chorume no chat falando coisas do tipo, o futebol feminino é sem técnica e tem muito a evoluir para ficar apenas bom. O que você tem a dizer pra essas pessoas? Porque eu tenho muito a dizer pra essas pessoas. Cara, se a Marta jogasse no mesmo time do Neymar e os dois brigassem pela mesma posição, o Neymar era banco. Primeira coisa. Isso é misoginia pura. Pura. Primeira coisa que eu vou dizer é que, tipo assim, isso tem nome, isso chama misoginia. Uhum. E caso você não saiba, misoginia é ódio por mulheres, tá? Ódio por mulheres. É odiar mulheres. E aí, desculpa, cara, eu venho de um time que jogou a Série B. Me fala que aquilo ali é técnica, cara. Tá? Essa falácia da técnica, cara, é uma das coisas mais absurdas que existem, cara. Tá? A Série B é um dos bagulhos mais horrorosos. Eu sou cruzeirense, meu time jogou a Série B, meu time Deus sabe como, tá liderando a Série B e passou com um recorde de ser o primeiro time a passar com menos rodadas e não sei o que, depois de 3 anos sofrendo ali. O time do Cruzeiro é horroroso. 90% dos jogadores do Cruzeiro chutam a bola para onde o seu nariz está apontando. Falar de técnica no futebol é uma mentira. Futebol é um esporte de alto rendimento e no futebol hoje em dia o cara ter técnica não serve pra porra nenhuma. Ele tem que ter um preparo físico absurdo e o resto se ajeita. Tá? Quem fala de técnica em futebol masculino, cara, não vê futebol masculino, cara. Sabe, tirando o
creme ali em cima dos jogadores que talvez cheguem nas seleções dos países, blá, 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 blá. Bicho, ainda assim, né? Vamos lembrar que Júnior Baiano jogou Copa. A técnica da tesoura voadora é uma técnica. A técnica de tudo pra baixo do pescoço é uma canela, é uma técnica. Eu precisava de alguém que manjasse mais de futebas pra dar uma resposta mais categórica, né? Sabe? Então, assim, futebol feminino, cara. Os jogos de futebol feminino, cara, na moral, cara, assiste um jogo de futebol feminino, depois vai assistir um jogo do Cruzeiro na segunda divisão, que é o melhor time, entre muitas aspas, da segunda divisão. Me fala quem tem mais técnica, cara. Esse negócio de técnica é uma bobagem. E aí, vamos lá, bobagem. né? Você, pessoa do chat, tem desprezo por mulheres, obviamente, e você está usando do futebol para justificar o seu desprezo. Então, primeiro você despreza, depois você busca as evidências falsas, diga-se de passagem, para justificar o seu desprezo. Então fica aqui o convite para você reconsiderar e, inclusive, assistir este vídeo inteiro, porque o tio deu uma análise histórica e material do porquê o futebol feminino ser como é. Beijo no seu coração, tá? Sorte sua que o chat não tá na tela. Tio, eu queria fazer uma proposta. Hoje a gente tinha o sanduíche de boloura, assim, né, que eram 3 textos, mas como a gente falou mais desse, eu sugiro a gente passar pro, sabe, pra nata do Gimo, que é o último texto, né? Vamos pra nata do Gimo. Vamos pra ele, se der tempo a gente continua. Exato, porque você esse quer aqui... leia, você eu quero. esse mini tweet, cara, porque esse aqui é um tweet, é tão especial, cara. Esse aqui é um tweet que, assim, o liberal ele tem que bater meta, né? O Roberto Rachevski aqui, ele tem que bater meta. E aí ele falou, assim, qual é a maneira que eu posso ser mais subserviente ao imperialismo possível? E assim, ele passou de todos os limites, mesmo se eu quisesse escrever uma paródia, eu não conseguiria escrever dessa maneira, tá? Obrigado. Eu pensei a exata mesma coisa, cara. Eu falei assim, se eu fosse obrigado, sabe, assim, se eu olhasse e falasse assim, porra... Mama a rainha, eu não ia conseguir escrever isso. Não ia conseguir. Vamos lá, né? Vocês não estão preparados pra isso aqui. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Nossa, velho, Ian, de coração, cara, quando eu te mandei esse texto, eu fiquei me pensando se eu devia apagar esse e perguntar primeiro, como é que você tá? Você tá bem? Você não perguntou, hein? Você não se preocupou com a minha integridade. Eu não perguntei. Cara, eu me arrependi depois de não ter perguntado, porque eu fiquei pensando assim, não, mas a gente tem que tancar isso. A gente faz pelo público. A gente tem um objetivo aqui. Não, essa aqui vai ser foda, assim. Isso aqui a gente tem muito a dizer. Se você acha que a rainha da Inglaterra deve alguma coisa a alguém, já começou com um puta tom acusatório, né? Já começou... Você acha que a rainha deve algo a alguém? Seu nóia, seu lixo. Lixo. Por causa do passado remoto da Grã-Bretanha, da escravidão que em 1801 foi abolida no Reino Unido, pelo imperialismo com o qual os britânicos civilizaram meio mundo, da Austrália a Nova Zelândia, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos da América, para ficar apenas com os principais. Uma coisa fica patente: você é escravo das suas emoções, do seu ressentimento e do seu vitimismo. Eu não tenho idade pra essas coisas. Porque, assim, vamos de cima pra baixo, né? Por causa do passado remoto da Grã-Bretanha. Tá? Remoto. Tio, gente, quando a rainha virou rainha, quantas colônias o Reino Unido tinha? 20? 30? 23, se eu 23? não me engano. Se eu não me engano, são 23, mas assim, né, eu acho muito legal que eles falam primeiro de um jeito, né? Quando aboliu a escravidão em 1801. O que foi abolido em 1801 foi a escravidão interna dentro do próprio Reino Unido. Sim. A coroa continuou se locupletando com a escravidão por né? E eles falam de uma forma como se a rainha tivesse nascido
e tivesse vivido uma vida como uma mulher progressista que tivesse abandonado o passado imperial e colonial da Grã-Bretanha, né? Passado Porque, do assim, qual ela nunca se desculpou, nunca se mencionou. desculpou em nada, continuou sendo carregadas em liteiras, tá? Essa mulher continuou sendo carregada em liteiras a vida inteira. Com a coroa cravejada de pedra preciosa da Índia e da África e da Ásia. Cada uma roubada de um local diferente, né? Os britânicos são como as formigas, né? Gostam muito de andar em linha e levam tudo que acha na rua de volta para suas colônias, né? As pirâmides só estão no Egito ainda porque eles não conseguiram levar pra Grã-Bretanha. Né? E assim, cara, vamos lembrar que não é só isso. Durante a vida da rainha, a Inglaterra manteve diversos protetorados e deu golpes contra vários dos seus protetorados que tentaram se tornar independentes, né? Não é que é algo que aconteceu lá atrás, na casa do caralho. A Inglaterra deu golpes contra o Quênia, contra a Guiana, contra o Irã, contra os malaios. Tentou... Isso tudo durante a rainha, tá? Durante o reinado da Elizabeth. Egito. Participou ativamente da revolta nacionalista cipriota, participou ativamente da emergência de Adem. Conduziu não só o massacre sangrento, né, o Domingo Sangrento, o massacre de Bogside, como destruiu a Irlanda do Norte durante o século inteiro. Participou da Guerra da Coreia, mandando mais de 80 mil soldados. Participou da revolta do Brunei, participou da rebelião do Dhofar. Peraí. Fez a Operação Bunny. Pintou um cara aqui no chat. Quantas colônias a rainha desfez mesmo? Tio, quantas colônias a rainha desfez? Nenhuma? Nenhuma, filha da puta! As colônias lutaram pela própria independência, caralho! O que você tá falando, velho? A Guerra do Golfo, Guerra da Iugoslávia, Guerra das Bósnia, Guerra do Kosovo, todas com participação, tá? E assim, aí a gente passa pro próximo ponto, né? Da Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos da América. Tio, você não adora o argumento de se o Brasil tivesse sido colonizado pelo Reino Unido, nós seríamos civilizados? É só olhar o Suriname, né? Não, é só olhar Trindade e Tobago. Porra! Jamaica, foda. Assim, bastião do progresso, né? É só olhar a Índia. A Índia é um exemplo, né? Aconteceu nada na Índia. Inclusive. Mas ele vai falar sobre isso, olha só. Com Jorge III, os britânicos acabaram com as guerras napoleônicas e com o jugo de Napoleão sobre o continente europeu. Assim, né? Mais ou menos, né? Tá simplificando bastante aqui. Com a Rainha Vitória, houve a Revolução Industrial, que já tá errado pra caralho, né? A Revolução Industrial foi antes da Rainha Vitória. Que libertou não apenas os negros da escravidão, mas a humanidade da pobreza e da opressão. Meu amigo. Meu amigo. Cara, libertou a humanidade da pobreza e da opressão. Não há pobreza e opressão hoje. Se você está vendo pobreza e opressão, você está tomado pela droga, tá? Não você existe. Está sendo vitimista. Como é que ele fala? Você é vitimista. Você é vítima das suas emoções e do seu vitimismo, ele fala. Você é vítima das suas emoções. Você está sendo um emocionado, tá? Gente, quero deixar para vocês, infelizmente, está escrito em imperialista, tá? Eu vou deixar aqui no chat um link. Olha que legal. É um link de um estudo que acabou de sair, tá? Da Universidade Autônoma de Barcelona, mais um órgão super comunista, né? Mostrando como que a expansão do capitalismo levou à deteriorização do bem-estar humano e que só existe melhora a partir do momento que começam as lutas anticoloniais na segunda metade do século XX. Pois é, que coincidência, né? Mas eu acho que é só uma
Correlação não é causa, João Carvalho. Você está querendo ver coisas onde não mas tem. aqui o que ele tá falando é o seguinte, com a Rainha Vitória, houve a Revolução Industrial, que já tá errado, que libertou os negros da escravidão, a humanidade da pobreza e da opressão. Só que aí quando você pega o gráfico, né, que tá no estudo, e você olha o que aconteceu durante o período da Rainha Vitória... A escravidão se expandiu de um jeito que ela nunca tinha se expandido antes. Aí você vê que não foi bem assim. No século XIX, gente, a escravidão atingiu proporções inimagináveis, assim, que nunca tinha atingido. O nível de fluxo de pessoas que vieram, principalmente para as Américas, foi extraordinário. E conforme a escravidão ia sendo apertada e cada vez chegando mais próxima de ser abolida, esse fluxo aumentava. O Brasil traficou até 1888. Ah, não foi o ano da abolição? Sim. O Brasil traficou até 1888. O Brasil traficou até as vésperas da abolição. Mas lá vem mais, né? Com Jorge VI... Nada nunca é o bastante. Não, vocês não viram nada. Com Jorge VI, pai da Rainha Elizabeth II, os britânicos lideraram a resistência contra os nazistas. Cara, meu Deus! Tantas coisas, né? O irmão dele estava muito ocupado liderando a resistência junto dos nazistas contra o soviético. Sim. Vamos começar daí. Isso só pra começar, porque pra falar da Segunda Guerra, assim, gente, vamos ler o Churchill falando do Mussolini. Que delícia. Assim, e enquanto os nazistas estavam se expandindo pra Áustria e pra Tchecoslováquia, os britânicos não pareciam muito incomodados, né, tio? Não. Mas teve um grande britânico que resolveu capitanear, que foi Lord Stalin. Lord Stalin. O britânico muito grande, né? E a rainha, também a família da rainha fazendo saudação nazista já na década de 30, também não é um detalhe que a gente deve trazer agora. Essa é boa demais. A presença dos ingleses na África e na Índia, no Caribe e na Palestina não foi muito exitosa. Irmão, foi muito exitosa. Foi exitosa pra caralho, tá? Eu só vou falar pra você. Eles conseguiram pilhar a África, Índia, Caribe e Palestina com muito êxito. Porque o objetivo era este, tá? Era este. Com Elizabeth II, a Grã-Bretanha experimentou altos e baixos. Mas foi no seu reinado que Margaret Thatcher livrou os britânicos do socialismo. E ainda deu uma lição aos tiranos argentinos com a vitória da Guerra das Falklands. O cara é um nível de subserviência. Só o cara chamar a ilha de Falklands já é um nível de cuckery, assim, surreal, tá ligado? Cara, Margaret Thatcher livrou os britânicos do socialismo. Tanto quanto o golpe militar de 64 livrou os brasileiros do socialismo. Né? Foi uma coisa assim, foram tanto quanto, tá, gente? Lição aos tiranos argentinos. Caralho, velho, não dá, velho. Quem tem dívida de gratidão com os ingleses são os brasileiros. Quem tem dívida de gratidão com os ingleses? Que desde o Barão de Mauá já... Aí essa é boa demais. Dependiam do capital e da tecnologia daquele pequeno país situado numa ilha dividida da Europa continental pelo Canal da Mancha e o Mar do Norte. Não sei porque ele meteu uma geografia no final. Pra mostrar que ele é sábio. Ele se contradiz na mesma frase. A gente tem gratidão por depender do capital. Depender. Sabe como a gente chama essa dependência? Imperialismo. Essa dependência do capital chama-se imperialismo. Leia Lenin. O Brasil tem uma dívida de gratidão com a Grã-Bretanha por ela ter nos colonizado. Sim. E assim, pra vocês terem uma ideia, o Lenin cita a porra do Brasil no imperialismo. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre capital inglês em São Paulo. É surreal, sabe? Então, assim, essa é a minha dica de hoje. Leia Lenin. Não, e detalhe, né? O Brasil, com a sua independência, ele ganha uma dívida não apenas de gratidão, ganha uma dívida com os Rothschild, né? Detalhe. Pessoalmente com eles, né? Podemos até voltar mais atrás, porque a dívida do Brasil com a Inglaterra vem antes. Né? É uma dívida pecuniária com os Rothschild. Sim. Então nós devemos tudo ao dedo de salsicha agora. E é isso. Esse texto é um nível de cuck, assim, pelo Reino Unido,
que é difícil até de conseguir falar de tudo que ele traz, né? Então, pouco. Novamente, o tesserato de lixo aqui fazendo efeito. Ai, cara, é um negócio maravilhoso, né, cara? Nós estamos falando de um império que sempre exportou homofobia, né? Sim. Vamos lembrar, né, o Alan Turing, o que aconteceu com ele, mas vamos lembrar que o código extramarino na sua seção 377 da Índia é repetido em todos os lugares aonde teve os tentáculos nojentos britânicos, né, deste povo selvagem, pirata e sem lei, né, e essas leis vigoram até hoje em Singapura, no Sri Lanka, na Nigéria, no Zimbábue, né? Mas é só isso? Não. Ela nunca pediu desculpa, nunca compensou nenhuma vítima dos saques à Índia através da Companhia das Índias Orientais, da fome de Bengala, da construção de campos de concentração contra os Mamal no Quênia, né? Do genocídio cometido contra os povos aborígenes no país inteiro, nunca reconheceu o comércio de escravo da monarquia britânica, né? Nunca se desculpou pelo legado colonial de saques da coroa, né? Mas quando ele falou de Hong Kong, quando a polícia colonial britânica em Hong Kong matou 22 pessoas na rua porque eles pediram independência, a rainha Elizabeth concedeu aos membros que causaram os assassinatos o título real por sua conduta, tá? Ela transformou eles em cavaleiros. Tem um outro elemento, você falou da homofobia, tio? Lembrando que ela era racista para um caralho e não permitia que pessoas de cor trabalhassem com ela. Mas vários corgis, muito fofo, né? Ela tinha muitos cachorros fofos. É uma pessoa muito boa. Sim, tinha corgis, é verdade. Falando da homofobia, o texto menciona a Thatcher, né? Recentemente vocês viram a aprovação do novo Código da Família em Cuba por referendo, tá? Uhum. Por referendo. E aí, nós vimos o hot take do Guga Chakra, né? Hot take, que foi: Cuba faz acenos ao Ocidente. Gente, vamos falar do Ocidente, né? Porque assim, Cuba não fica no Ocidente, Cuba fica no Oriente, vocês sabem disso, né? Assim como o Brasil, que fica no Oriente. Gente, a Thatcher aprovou uma coisa chamada Seção 28. A Seção 28 proibia qualquer discussão acerca da homossexualidade em escolas e mais qualquer representação que naturalizasse relações homoafetivas na escola. Sabe quando essa lei foi revogada? 2003. 2003. Esse é o Ocidente, tá, gente? Esse é o Ocidente. O Ocidente tem um passado de homofobia institucionalizada no seu centro. Enquanto isso, o socialismo supera cada vez mais, em vários lugares, a homofobia. Só a gente observar Cuba agora e o Vietnã. São dois exemplos interessantes a respeito disso. Eu só quero lembrar um detalhe, que até 2003 também, nos Estados Unidos, tá, era crime passível de cadeia a sodomia no Alabama, na Flórida, em Idaho, em Louisiana, em Mississippi, em Carolina do Norte, Carolina do Sul, Utah e Virgínia. E sexo oral entre as pessoas do mesmo sexo era crime passível de prisão em Texas, Kansas, Oklahoma e Missouri. Isso só foi revogado pelos Estados Unidos em 2003 também. Tá? Esse é o legado do Ocidente, tá? Esse é o legado do Ocidente, tá? Esse é o legado do Ocidente, só pra vocês terem uma ideia, né? Tio, a gente tem meia horinha aí, será que dá pra gente dar uma pincelada? Vamos pro outro. Porque eu tinha separado um terceiro gimo aqui. Porque esse aqui é o bom do bom. Esses foram os dois que eu separei. Eu falei assim, Ian, vou te mandar 2 tweets aqui pra você morrer foda por dentro. Nós temos aqui Alan Moore e Brito Soares. É bom que esse texto, ele é o triplo dos outros. Ele deve ser lido em 5 minutos. Os outros são lidos em 2. Ó, pra vocês verem, esse aqui é um texto longo, tá? Do Instituto Liberal. É isso aqui. 5 a 7 minutos, hein? Limpo. O meio ambiente é um ativo. Ativo. É um ativo. Faça as honras, tio. Não existe solo mais fértil para intervenção estatal que o meio ambiente. Começou bem pra caralho.
Sob o argumento de proteção e garantia das próximas gerações, inúmeras ações governamentais são implantadas diariamente nos diversos níveis de governo, na esmagadora maioria das vezes de forma invasiva e economicamente desastrosa. Ian, eu quero que você pense o seguinte: a ileia amazônica, se ela fosse cimentada, dava um estacionamento com a piscina de ondinha, cara. Muito foda, né? Daria uma Muito coisa que foda, é nível cara. arquitetônico da reforma do Vale do Anhangabaú, com aquelas fontes que a água vai assim, cai no chão, assim, direto. Você já imaginou que se a gente cimentasse o Pantanal e colocasse no lugar dele um parque de Hot Wheels em tamanho natural, milionários podiam dar drift atirando com a HK-47 pra cima, em vez de ter onça? Cara, pra que coati, onça, essas porras, paca, você vê um monte de paca lá. E assim, aí o Estado me vem tentar salvar o planeta do seu próprio apocalipse. Vem tentar Sabe por quê? impedir que a humanidade Por quê? destrua o próprio Porque planeta. esses malditos cientistas estão fazendo estudos que mostram que nós estamos fudendo a porra toda? E que nós estamos caminhando a passos largos para nossa extinção como espécie? O quê? Ninguém perguntou, ninguém consultou o mercado acerca disso. Sabe, quantas fábricas de telha de amianto cabem na Caatinga, cara? Porra, né? Vieram com essa porra de amianto agora. Eu tô com câncer de pulmão, porque tô morando numa casa feita de amianto. Desde quando isso é problema meu? Né? Isso é invasivo. É invasivo, por é quê? invasivo. Por que isso é invasivo? Porque isso poderia ser a propriedade privada de um capitalista futuro, Ian. Você está cerceando o direito de apropriação primária futura. De recursos escassos, né? Papagaio recursos aprende a dizer apropriação primária de recursos escassos e vira doutor em ancapismo. O aumento da intervenção estatal em temas ambientais é causado por um discurso falacioso chamado ciência, que coloca em xeque a liberdade econômica e a proteção dos recursos naturais. Quê? Como assim? Em razão do suposto conflito criado, um conflito suposto, não existe. O setor privado vem sendo massacrado com obrigações ambientais inexequíveis. Coisas absurdas do tipo um pedacico de reserva, não pagar as pessoas em bens, Não jogar lixo radioativo em não jogar mananciais, lixo né? radioativo em mananciais, não escravizar uma criança de 12 anos em colheita de laranja, esses absurdos. Além de sofrer com amarras estatais que impedem o aumento da produção em determinados setores da economia. Por exemplo, se os canavieiros trabalhassem em turnos constantes de 24 horas por 3 meses, eles teriam 9 meses para dormir quando não tem colheita. Exato, velho. Eu não sei, a galera fica aí inventando, essa ciência fica inventando que a gente precisa de no mínimo 8 horas pra dormir. Quem disse isso? Isso aí é o globalismo que disse isso pra você, né? E você ainda acredita, cai que nem um patinho. Ian, os meninos canários de 3 anos de idade que desciam para ver se tinha gases tóxicos nas minas na Inglaterra trabalhavam 12, 15 anos até morrer. Sim. E aí você tá reclamando? Dormiram uma noite de 8 horas. O brasileiro produz muito pouco, velho. É só a gente ver esse exemplo. Caralho, chamava menino canário mesmo. Nossa, que negócio brutal. Porque no Por começo... causa dos canários, eu sei. Por eles causa dos mandavam pássaros. canários, mas depois eles falaram assim, peraí, Manda a criança, gente pode mandar manda crianças. A gente pode mandar criança pobre. Eu não sabia o nome, porque, inclusive, até na Primeira Guerra, só anedota, deixavam canários nas trincheiras pra ver se tinha gás mostarda. O canário Sim. morre antes, né? Aí, por isso, menino canário. Exemplo desse fato são as recentes decisões judiciais que determinam a necessidade de consulta pública livre, prévia e informada a comunidades tradicionais de empreendimentos que já se encontram em operação há diversos anos, sem qualquer tipo de impacto direto ou indireto a comunidades protegidas. Nenhum impacto, zero impacto. Não tem impacto, nenhum. Gente, só para deixar muito claro, em português muito direto, tá? Ele tá reclamando aqui do fato de ter que se consultar as populações que moram nessa terra antes de você expulsá-las e tornar impossível a sua vida.
Ele tá reclamando aqui que, porra, genocídio indígena é show. Genocídio indígena facilita muito o progresso. Sabe, quando a gente não tem que consultar ninguém antes de meter uma mineradora com um garimpo ilegal a céu aberto numa área de preservação ambiental, a gente ganha muito mais dinheiro do que quando a gente tem que fabricar falsos documentos para fingir que a gente fez alguma coisa. Se a gente fizesse limpeza étnica na fronteira amazônica, a gente conseguiria ocupar aquele território sem problema nenhum e ninguém ia reclamar. É que isso a Globo não mostra. Velho, além disso, eu tenho até medo, né? Além disso. Podemos citar a recente inovação legislativa capixaba. Capixabas, não sei o que vocês fizeram, mas aparentemente tá certo. Eu não sei o que mas nunca errou, capixabas. Que culminou com a inserção de condicionantes ambientais nos atos de declaração de dispensa de licença ambiental. Olha que absurdo. Ian, vou te contar uma coisa. Olha que absurdo. Depois que a Vale destruiu boa parte dos rios do Espírito Santo com os desastres em Minas Gerais, eles estão obrigando a colocar condicionante ambiental para ver se cerceia pelo menos no canto deles. Olha que absurdo, cara. É um absurdo mesmo. É culpa, por exemplo, da Vale que Minas não tem uma saída para o mar? Ou é culpa do Espírito Santo que ficou entre Minas Gerais e sua torrente de chorume tóxico? Sim. É culpa da Vale que custava muito caro fazer a manutenção da barragem? As leis do mercado. Que custava. Não estamos falando de preço. A questão é que tinha um custo. Sim. A empresa merece um custo em vez de um lucro, se o que tá no meio é gente pobre, ribeirinha e o Espírito Santo? Pois é. Ninguém consulta a empresa na hora de ver isso, né? Não, Ninguém quer ouvir o lado da empresa. O burguês é sempre mal. Ninguém quer ouvir o burguês, né? Ninguém quer ouvir o cara. Alguém tem noção de quanto que é o IPVA da McLaren que ele dirige? Não tem. Mas você não sabe como é que ele sofre, né? Isso ninguém fala. Cara... Alguém tem noção do qual é o IPVA do helicóptero dele? Nenhum, porque o helicóptero não paga IPVA, mas enfim. Sim. Mas eu estou digredindo, né? Esse não é o ponto. Ora, se o próprio Estado cria um ato administrativo formal de dispensa de licença ambiental por considerar que aquele empreendimento é impacto mínimo ao meio ambiente, é razoável defender que ele estabeleça condições que devem ser cumpridas pelo empreendedor para mitigar esse impacto mínimo. A resposta óbvia é não. Cara, olha só. O que ele tá falando é, uma vez que o Estado falou que, porra, só vai prejudicar um pouquinho, é justo obrigar o cara a não poder prejudicar esse pouquinho para ganhar um pouco mais? A resposta é óbvia que não. É óbvio que não. Olha que absurdo. Vira pro cara e fala assim, não, beleza, constrói sua parada aí. Pelo amor de Deus, só não mata os bichos preguiça que tem na região. E aí o cara fala assim, você já viu quanto que custa um bicho preguiça empalhado no eBay? Eu sou obrigado agora Os caras, isso? Você tem que entender que quem entende de mercado é o empreendedor, pô. O Estado não entende nada de mercado. Cara, o bicho... Cara, literalmente o sujeito escreve uma frase aonde ele diz que a dispensa foi feita porque existe um impacto mínimo, mas que é um absurdo se precaver que esse impacto mínimo não seja atingido. Sim. Não obstante, como sempre, né? Não obstante é um favorito aqui. Os dados mostram quais dados? Os dados mostram, Não mostram pra gente, né? Que países com maior liberdade econômica possuem melhor desempenho ambiental? Os dados mostram que países do centro do capitalismo compram crédito de carbono fora do próprio país porque eles já destruíram tudo na primeira, segunda e terceira revolução industrial há 2 séculos atrás. Né?
É isso que nós estamos mostrando. O que os dados mostram de verdade é que quem fez o maior reflorestamento do mundo nos últimos 10 anos foi a China. Sim. Isso os dados E, mostram de obviamente, verdade. é um país com muita liberdade econômica, né? Mas assim, gente, essa coisa da liberdade econômica, a gente tá vendo que é uma constante, né? Inclusive, a Renata Barreto meteu essa o tempo todo lá, que eles usam essa lista esse ranking de liberdade econômica como se fosse uma bíblia, assim, é um negócio um pouco bizarro. E os critérios são muito tortos, né? Aí uma dica que a gente dá é: o centro do capitalismo sempre vai se colocar no topo das listas que ele próprio cria, tá? Então, não são critérios razoáveis. Não são critérios razoáveis. Novamente, isso aqui vai de desencontro com a realidade, né? Isso aqui briga com a própria realidade. Estudo comparativo elaborado pela Universidade de Yale. Tem ele citado em algum lugar? Não, né? Porque senão teria como ver os dados, né? Se tivesse, estaria uma citação aqui. Não tá. Não tem. Mostra que, à medida que países aumentam sua pontuação no indicador de liberdade econômica, elevam sua posição no indicador de proteção ambiental. Né? À medida que os países que têm 0,1% do que sobrou, porque já destruíram tudo, né? E se mantém predando no que eles ainda não destruíram no resto do mundo, né? Essa é a questão. A diferença de quando você visita o Canadá e quando o Canadá visita você. Isso é proteção ambiental no seu próprio país, né? Porque se for ver a proteção ambiental que a Noruega faz em África, eu tenho certeza que vocês vão se chocar. O Canadá faz no Brasil? No Brasil, exatamente. Procurem Belo San, tá? Garimpo em terra indígena no Brasil. Só pra dar uma dica, né? Os investimentos da BlackRock também, outra dica que eu dou aqui no Brasil. Mas é isso, eu imagino que mesmo se isso for verdade, claro, você consegue espremer os dados até eles sangrarem, mas se for o indicador de proteção ambiental no seu próprio país, é o que o João falou. Esses países do centro do capitalismo já destruíram o seu meio ambiente há 2 séculos. É literalmente isso. Né? E quando eles não estão destruindo o que restou e comprando crédito, né? Sim. A justificativa para isso é básica. Agora entramos no momento do malabar. O mundo é muito simples, né? Ambientes com maior liberdade econômica proporcionam melhores condições de negócio. Logo, nestes locais, a possibilidade de geração de valor a partir da preservação ambiental é maior. Como assim, velho? Como assim geração de valor a partir da preservação ambiental, velho? O que você quer vender dessa vez? Porque assim, deixa eu contar um segredo pra você. Se você tá falando de mercado de crédito de carbono, vocês compram dos países que vocês estão matando. Atualmente já existem diversas formas de exploração econômica da proteção ao meio ambiente. Mecanismos lícitos dentro do organograma jurídico burguês que garantem o futuro das próximas gerações. Eu tenho certeza que os nossos filhos estão garantidos. Vamos pegar, né, os protocolos de Paris, a renegociação da ECO 92, vamos pegar os protocolos da ONU de 2030, vamos ver quem que está cumprindo? Pois é. Vamos ver como que está sendo cumprido? E a remuneração daqueles que atualmente são responsáveis pelas obrigações ambientais. Nessa linha, podemos citar os pagamentos por serviços ambientais que foram regulamentados através da Lei 14.119 de 2021. A venda de cotas de reservas legais e reservas ambientais estabelecidas a partir do novo Código Florestal, o comércio e mercado de créditos de carbono ou de créditos florestais entre entes privados e públicos, além de diversos outros mecanismos. Gente, como é que esses mecanismos funcionam? Esses mecanismos funcionam da seguinte forma. A Europa, os Estados Unidos, os países do centro do capitalismo já destruíram mais de 90% das suas ideias originais. Tudo foi destruído. Um dos mecanismos de refrear a possibilidade de substituição de importação e de subirem no ranking de desenvolvimento industrial dos países foi forçar sobre esses países um grau de preservação inaudito que eles mesmos nunca, jamais, em momento nenhum, chegaram perto de ter com a sua própria natureza. Mas, o que eles oferecem? Eles oferecem migalhas.
Quem sabe até um croissant caindo do banquete no chão para você comer cheio de pelo de cachorro. Eles te oferecem, então, que se você manter certas cotas, eles compram o crédito daquela cota e eles vão usar aquele crédito para o que eles deveriam fazer. O que significa dizer? Significa dizer que eles não precisam mais de manter sequer o que sobrou deles mesmos se isso for comprado de outro lugar. Aí eu te pergunto, quem tem condição de comprar este tipo de crédito dentro do mercado global? Não sou eu, quem não é você. serão os produtores deste tipo de crédito? E aí o que você faz? Você regulamenta uma área mínima de preservação para venda de crédito, para você gerar um falso mercado de especulação sobre essa área mínima, enquanto você desregulamenta o resto. A gente está vendo, nós chegamos, né? Se a Amazonas passasse de 25%, né, de destruição total, né, o ciclo de carbono que ela prende para de funcionar. Nós já estamos em 23%. Só que aí você vira e fala assim, não, os 15% que estão ali de reserva podem ser vendidos ao mercado privado para gerar crédito de carbono. Quem vai vender isso? O Estado, mas ele vai vender por meio de contratos de parcerias público-privadas para a gente rica ficar mais rica e para o intermediário burguês ganhar mais. Enquanto isso, a gente desregulamenta o resto e passa o trator em cima. Então, o que você vê na África, na Ásia, nos países que são vítimas do capitalismo, é o quê? É o ataque constante ao restante que sobrou das suas leis naturais, enquanto você tem a monetização de um mínimo que oculta ao mesmo tempo o ataque máximo local e o ataque da própria Europa e dos Estados Unidos contra as suas áreas de preservação. Né? Então, assim, puta que pariu. O Brasil possui capacidade ímpar de geração de recursos financeiros a partir de mecanismos de preservação ambiental. Por quê, gente? Porque o liberal está muito preocupado com a natureza. Sim. Não, e existe essa lógica de que... isso aqui é uma toada muito neoliberal, assim, de que a lógica do livre mercado é capaz de resolver todos os conflitos humanos, tenham eles a ver com o mercado ou não. Inclusive, chega a ser no limite de ser aplicado até às nossas relações interpessoais, né? Então, isso aqui é uma lógica a posteriori de pessoas que estão sedentas por defender os seus interesses privados e tentando encaixar esta lógica dentro da preservação do meio ambiente, que é uma zona na qual essa lógica é predatória e que a gente sabe que é predatória. A lógica do mercado e do livre mercado, para a gente usar a expressão que eles usam, é profundamente predatória para o meio ambiente. Então isso aqui é um tremendo de um malabarismo retórico para tentar nos convencer, inclusive indo contra, novamente, a própria realidade, de que a lógica do mercado irá preservar o meio ambiente por si só, de maneira espontânea. O Brasil possui capacidade ímpar de geração de recursos financeiros a partir de mecanismos de preservação ambiental e justamente por isso atraiu os olhos mundiais na COP26 e possui inclusive bolsa de valores verdes. Imaginem por que esses olhos mundiais foram atraídos. Já em funcionamento. Contudo, nossa alta tendência regulatória, ou seja, não permitir que isso vire, né, um jogo louco de expropriação e criador de falso valor sem nenhum atrelamento real na mão da burguesia. E as narrativas falaciosas atreladas às questões ambientais brasileiras. Também conhecido como ciência, né? Também conhecido como ciência, também conhecido como observações materiais do que vem ocorrendo no Brasil. Como assim o INPE tira foto de satélite e vê o avanço do desmatamento? Como assim? Né? Não tem nada mais falacioso do que um satélite com uma foto e a fumaça subindo. Não tem nada mais falacioso do que Cuiabá ficar à noite 2 horas da tarde. Isso é uma falácia. Tem tempestade de areia no Brasil. É um negócio que nunca tinha tido antes. Tempestade de areia, né? Então, assim, São Paulo, 3 horas da tarde, toda preta. Sim. Franca foi tomada por pó vermelho levantado da terra por conta do desmatamento. Mas não, né? Enfim. Não, mas isso são narrativas falaciosas.
Essas narrativas falaciosas estagnam o desenvolvimento desse novo mercado em nosso país. Né? Se não fossem esses malditos meninos e esse cachorro... Sim. O Brasil tava decolando, se não fosse. Decolando. Exemplo maior dos impactos causados pelo viés regulatório brasileiro é a inexistência de um mercado voluntário para comércio de créditos de carbono. É muita droga, velho, não tem como. Isso aqui é. Eu fiz Proerd, sabe? Eu aprendi sobre isso no Proerd e isso aqui não é possível. Mercado voluntário para comércio de crédito de carbono. Por que o grileiro não pode comerciar crédito de carbono? A demanda vai. Se existe demanda, existe oferta, né? Afinal, existem diversas empresas brasileiras que assumiram altos custos na implementação de sistemas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Se tornam carbono negativas e não podem rentabilizar o seu investimento por conta de leis restritivas sem propósito. Como assim o cara foi forçado a não destruir o planeta e não ganhou nada com isso, né? Exatamente. Nessa linha, desculpa, é oportuno dizer que não existem riscos ambientais na criação de mercados verdes. Não. Mas, de forma nenhuma. Visto que já existem mecanismos privados de validação dos serviços ecossistêmicos. Autorregulação, né? Que poderiam ser remunerados através de mercados não regulados, inclusive com capacidade técnica maior que nossos órgãos ambientais. Gente, vamos traduzir isso aqui para o português. É um absurdo a gente falar que se a gente deixasse na mão dos próprios poluidores a capacidade de vender os créditos falando que eles não são poluidores, ia dar ruim, porque eles poderiam comprar e contratar empresas dos seus brothers e iam emitir títulos falando que estava tudo certo. Isso aqui é muito a polícia privada do Ancapistão, tá ligado? E o sistema judiciário privado do Ancapistão. Você contrata o seu juiz pra falar que você é inocente, foda-se. E foda-se. Sabe, já existem empresas privadas que têm a capacidade, uma impressora e um Word, de escrever qualquer coisa num papel. É um mundo novo que estamos vivendo. Nessa linha, é preciso dar um basta aos retrocessos que são criados em razão da intervenção estatal desmedida em questões ambientais. Afinal, estamos perdendo competitividade, empregos e renda. Você lembra que há 2 parágrafos atrás ele estava falando, é um absurdo que o dono da empresa não possa encher o cu de dinheiro. Mas é sempre fazer parecer que os interesses são gerais, né? É sempre fazer parecer, não, isso aqui tá fazendo mal pra todo mundo, tá fazendo mal porque não gera emprego, porque a renda não sei o quê, é sempre a mesma retórica. Por conta da limitação desenfreada às atividades privadas, sem obtermos o ganho ambiental correspondente. Né? A gente não está tendo ganho ambiental, não é porque a atividade privada vem predando loucamente para além e para quem e para diante do Estado. Não. Sim. As florestas não estão renascendo porque a gente não está deixando os poluidores terem um mercado completamente privado e autorregulado. Deus sabe por quê, de que eles jamais poluíram nunca. É esse o caso da conhecida Serra do Curral. Ah, filha da puta, chegou no novo no meu estado. Isso é coisa do novo do meu estado, só podia. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. O Zema está rifando a Serra do Curral para a mineração, tá? A Serra do Curral está sendo rifada. Mas, meu Deus, como que isso aconteceu? Colocaram gente deles lá? Não, que fique bem claro que não é gente deles. É uma prima deles, não é diretamente alguém do novo, é uma prima que foi colocada dentro. Então, não é nepotismo se é de 3º grau, sabe, gente? Assim, vamos olhar a letra da lei antes da gente começar a fazer falsas acusações aqui. Então, assim, o novo está tentando destruir a Serra do Curral. Por quê? Porque é top, é diferente, é moderno. É moderno. Tem gente nova e liberal, né? Esse é o caso da conhecida Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma área livre e desimpedida de propriedade de uma mineradora vem sofrendo enorme pressão para a ocorrência de um tombamento justamente para impedir a exploração comercial da área pela proprietária. Gente, Minas Gerais já passou
por quantos desastres ambientais por conta de mineração nos últimos 10 anos? Aí a sociedade mineira, quando a gente chega no quadrilátero ferrífero, gente, tem a capa das serras em volta e para baixo a terra tá no veio. Sabe aquela terra amarela, avermelhada, que desce 500 metros para baixo? É aquilo o tempo todo. Você viajar de avião por cima de Minas Gerais dói o coração. Na BR-040 eles colocam tapume na estrada para quem dirige não ver o que foi feito com as montanhas. A serra em volta de Belo Horizonte só tem a casca do lado de Belo Horizonte. Para trás é um buraco. O pouco que restou eles estão querendo rifar. A sociedade está se organizando para tentar salvar um resto, um mínimo, tá? Mas não. A coitada da mineradora vem sofrendo enorme pressão. Tá? Afinal de contas, ela é proprietária. Por que ela não pode explorar a própria propriedade, né? Ora, trata-se de área que até o momento não foi considerada de alto valor de conservação. Claro, porque as que eram, vocês destruíram todas antes. Pois é. Se não tem área de alto valor de conservação, você não tem que conservar nada. Ué, se a gente já destruiu todas as de alto valor, por que a gente não pode destruir agora as de baixo valor? E as de baixo valor? Nem referenciada como patrimônio natural ou histórico. Por quê? Porque ninguém achou que a sanha fosse chegar ali antes. E que foi devidamente licenciada para atividade. Ora, se tá na lei, então pode. Então pode. Inclusive com um processo sendo aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. Onde o Novo colocou gente das mineradoras para aprovar mineração. Tá? O argumento justpositivista cego. Olha que coisa linda. Quem são os membros do Conselho Estadual de Política Ambiental que votaram a favor? Aqueles colocados pelas mineradoras e pelo partido que recebeu dinheiro das mineradoras. Que loucura. Para isso, devemos defender a gestão ambiental brasileira. Para isso devemos defender que a gestão ambiental brasileira esteja cada vez mais alinhada com o setor privado. É incrível, a conclusão é maravilhosa. A conclusão é maravilhosa. Para que as mineradoras possam terminar de destruir as áreas de média e baixa, uma vez que elas já destruíram as áreas de alta capacidade ambiental, nós temos que alinhar cada vez mais a gestão ambiental com o interesse do setor privado. Qual o setor privado? A mineração. Você tem um setor privado a nossa que é salvação muito será a mineração. Né? Você tem um setor privado preocupado com a manutenção ambiental, historicamente, é a mineração. Fomentando investimento em negócios verdes. Negócios verdes. O negócio é verde, verde é bambu. Bola na rede, meu pau aonde, né? E com baixos níveis de embaraços às atividades produtivas. Baixos níveis de embaraço às atividades produtivas. É embaraçoso o Estado. Sabe, assim, as árvores estão embaraçando os tratores da mineração. Não, e só, Alan Moura e Brito Soares, associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã. Associado trainee, bicha. Eu quero ver, vamos ver o Líderes do Amanhã? Eu acho que pode ser um Líderes do Amanhã, porque ele parece uma pessoa preocupada com o amanhã, não parece? Home, bicho. Líderes do Amanhã. Cara, tem cara de think tank. Ayn Rand, aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. Líderes do Amanhã. Isso aqui parece... Ayn Rand, caralho! Porra, eu falei... Bicho, começa com a citação da Ayn Rand. Isso aqui parece um Renova BR. Instituto, formamos a próxima geração de líderes empresariais do Espírito Santo. Por isso que ele tava falando do... É nesse texto que ele fala, né, do Espírito Santo. Sim. Por isso que ele tava falando. Ele falou, um absurdo, né? Por quê? Porque a mineradora que tá pagando os líderes do amanhã, né? Tipo... Exato, exatamente. Não, líderes do amanhã... Caralho, velho. Outra fase. Não existem contradições. Ponto. Sempre que você achar que está diante de uma, verifique suas premissas. Você vai descobrir que uma delas está errada. Ayn Rand. Ayn Rand, O que cara. esse moleque tá falando, Julinho? Não existem contradições. Por quê? Porque eu disse que não existem. Porque sim, filha da puta. Porque eu tô com o tacape na mão e se você vier me contradizendo, eu vou te macetar com ele. O Instituto. Ai, cara.
Em meados dos anos 2000, o Espírito Santo atravessava um período de turbulência e instabilidade política, decorrente de uma forte crise institucional, denúncias e atuações de ímprobas de representantes do governo estadual, público-privado, levando a fortalecer a representatividade do setor empresarial, fomentar... de fortalecer think tank. a representatividade do setor empresarial. Isso aqui é um think tank se eu já vi um na minha vida. Nasceu assim em 2003, Espírito Santo em ação, visando contribuir para a construção de um Estado de referência no contexto nacional. Tá? Think tanks, gente, geralmente são instituições orgânicas do empresariado para criar material intelectual para influenciar políticas públicas. É para isso que ele serve. É isso. Tá. Eles estão falando diretamente, objetivando exclusivamente a formação, desenvolvimento e capacitação de jovens lideranças empresariais com o potencial de influenciar na melhoria do ambiente de negócio. Potencial de influenciar na melhoria do ambiente de negócio nós vamos tentar entrar dentro do Estado para passar a boiada. É isso. Isso é um think tank, tá? Se vocês querem ver o que é um think tank, é isso aqui. E sabe por que dá pra ver que é um think tank? Porque tem logo de think tank. Sim, esse Instituto Líderes do Amanhã aí. Você olha esse logo e fala, isso aqui é um think tank. Ah, mas você nem leu o que é. Foda-se, o logo é de think tank pra caralho. Porque todo think tank tem um logo assim, velho. Cara, é isso, e esse é o trainee aqui, o associado trainee. O rapaz é o associado trainee. O associado trainee meteu essa aqui, né? Porque caiu o Pix da mineradora. Cara, vou te falar um negócio. Baixo níveis de embaraço às atividades Foi produtivas. Foda, é assim, isso está escrito em tucano para dizer permitir que a mineradora faça o que ela tiver afim. Sim. Não, e negócios verdes foi foda também, né? Porque pra mim, negócio verde é maçonha, né? No máximo. Não, porque o negócio verde é o seguinte, a imperadora, como a gente já tá pensando em imperialismo, a mineradora vai comprar de um instituto privado, sem nenhuma regulação estatal, um certificado, um diplominha falando, você brilhou, a mamãe árvore te ama. Ao mesmo tempo, ela vai ser desembaraçada de preservar qualquer coisa e ela vai fazer um buraco de 500 metros de profundidade, onde um dia foi o que sobrou da serra do curral. Mas aí quando alguém passar com um drone em cima e falar assim, caralho, dá pra ver Satanás lá embaixo. Dá pra ver o Olavo lá embaixo. Eles vão puxar o diploma e vocês estão vendo assim, você tá vendo aqui esse diploma feito no CorelDRAW? Você tá vendo essa árvore abraçando um empresário enquanto ela chora? Tá aqui provado. Tá aqui. O documento prova. Tá escrito. O documento prova. Tá escrito. Esse órgão é certificado pelo Biro 9003 da Líderes do Pós-Amanhã. Líderes do Pós-Amanhã. O Instituto autorregulação. O Instituto Ayn Rand de Empatia Humana fez esse Instituto diploma. Atlas de Empatia Humana, né? Instituto Atlas de Preservação Ambiental aqui. Emitiu esse certificado timbrado, laureado e autorregulado para dizer que eu abrir esse buraco aqui é lícito e está contribuindo com a preservação do meio ambiente. E você tá duvidando mais ainda? Vê a parte de trás, tem um QR Code, porra. Pô. Tudo que tem QR Code é legítimo. Vou trocar a câmera aqui, peraí. Ian do céu. É isso, tio. Hoje rendeu pra caramba, né? Hoje a gente fez pílulas, drops de chorume, né? Drops de chorume. Eu peço perdão pra qualquer dano causado aí à nossa audiência. Na próxima... Fazer o Pororoca Cápsulas, hein? Entre parênteses, de cianureto. A gente vai... no próximo episódio, retomar o Pororoca Classics. Porque nós temos já separado. E qual é... Vamos dar um pequeno spoiler, tio? Qual que é o texto separado pro Classics? Que agora vai ser... Pororoca Le Classique. Era isso que eu ia falar. Vai ser Classique agora. Nous pousons... Na próxima vez, iremos falar de um autor très joli. Não quer dar spoilers subsequentes? Deixa eu pensar, cara. Pode ser. A gente já falou. Será Classique no próximo. Será um Pororoca Classique. Pororoca Classique. Não é o Tocqueville. A gente pode dizer que não é. Não é o Tocqueville.
Né? Se Mas vocês pode ser, gostam podia ser. podia ser. Se vocês gostam de pesos e contrapesos, vocês vão curtir. Bom, ótima. O que é o que é? Gosta de pesos e contrapesos e odeia negros. É esse Exatamente. essa é a charada, tá? É isso, essa é a charada. Beleza? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Hoje a gente rendeu muito e acabou cedo. Aqui nós temos altíssima eficiência no nosso trabalho. Vou mandar vocês de raid aqui. E... eu esqueci de falar uma coisa. O quê? Amanhã, este que vos fala estará novamente no Dessa Letra Show. E eu fui convidado para participar da reta final das eleições lá. Então, ligue a sua televisão, o seu celular, o seu tablet, o seu PC, o seu notebook, porque novamente essa pessoa que vocês não aguentam mais ver em podcasts... Brabo demais, cara. Brabo demais, porra. Estará novamente em um podcast. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem e é isso. Não votem liberal e hidratem-se. Esses são os meus recados. Cuidado com a qualidade dos seus negócios verdes. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na Terça-feira. a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde